Olá, queridos colegas, voltei, estou aqui com vocês. Eu havia comentado anteriormente sobre a importância e o que era o ciclo celular da célula e como acontecem as fases necessárias para o seu desenvolvimento. Bom, o que eu quero que você saiba é que a fase, ou melhor, o ciclo celular da célula é aquilo que nós podemos dizer como sendo o procedimento natural da sua vida. Do mesmo jeito que um ser vivo nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre, uma célula também passa por isso. E aí nós temos a fase de G1 como sendo a fase da vida normal dessa célula. Quer ver? Dá uma olhadinha para mim aqui na tela. A gente já tem aqui o ciclo celular e aqui justamente o gráfico de pizza que mostra isso. Fase G1 significa a vida normal da célula e fase S, a fase de síntese, quando ela começa a multiplicar o seu material genético. Volta aqui para mim. Gente, a célula, ela não precisa se dividir se não for necessário. O nosso corpo é altamente eficiente. Caso aconteça de uma célula crescer demais, ficar gorda demais, ela consegue se dividir e formar duas. Seria interessante se a gente fizesse isso, né? Pensa só, a gente conseguiria se multiplicar e nessa tela aqui teriam pelo menos uns 4 de mim. Mas não, brincadeiras à parte, a fase S é a fase de replicação. É a fase que acontece aquele processo de replicação semiconservativa, que o DNA se duplica para que a célula possa se dividir em duas e dessa forma que a gente tenha depois duas células idênticas e um pouco menores. Se for uma meiose, a coisa é um pouco diferente, mas a fase S ela é obrigatória, seja na mitose ou seja na meiose, beleza? Olha aqui para o slide. Logo depois vem o gap 2, ou intervalo 2. O gap 2, intervalo 2, é o momento que acontece uma intensa duplicação de organelas, a duplicação do nucleolo, ok? Entre outras sínteses intensas de proteína que acontecem aqui, nessa fase. Então, duplicação de organelas e de outras proteínas necessárias para a nossa divisão celular. Volta para mim. Logo depois da fase G2, somente depois da fase G2, é que essa célula está pronta para fazer mitose. É que essa célula está pronta para fazer a divisão celular, seja meiose ou mitose. Bom, desse jeito, a célula entrará em subfases, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase, e aí acontece a divisão celular. Então, esse primeiro slide, que eu quero que você veja aí, dá uma olhada, ele é só uma pequena introdução sobre como que uma célula se desenvolve, como que é o ciclo celular ao longo do tempo. Tá? E aí, falando em tempo, isso também é um pouco variável aqui dentro dessa estrutura toda. É possível que todo esse ciclo que você esteja vendo dure em torno de 20 horas, ou um pouco menos, mas numa média ficaria mais ou menos por aí, em torno desse período. Então, intérfase é uma coisa, mitose é outra coisa diferente. Volta para mim. Toda célula ela tem um período de intérfase e toda célula que vai se dividir pode passar pelo período de meiose. Uma coisa importante só que eu queria comentar com vocês. A intérfase ela pode acontecer em algumas células de uma maneira um pouco diferente. Tem algumas células que elas têm um G1 eterno, elas têm um G1 que se mantém, se perdura durante muito tempo, e aí ela não se divide. Por exemplo, os neurônios e os músculos são células que não se dividem e, por isso, nós temos toda uma problemática quando acontece algum acidente com algum desses órgãos. Não dá para haver uma regeneração que seja satisfatória para que ele possa se recuperar por inteiro. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui mais detalhadamente nesse slide. Olha só, a intérfase ou gap 1, quer dizer, o G1 da intérfase ou gap 1 é uma fase que a célula cresce, que ela faz o metabolismo normal, que ela faz RNA para fazer proteína, ok? E ela está então vivendo de boa na lagoa. A fase S é aquela fase que o DNA começa a se duplicar. Então, teremos uma síntese de histonas, que são as proteínas que seguram o DNA. Teremos uma duplicação de centríolos, que são estruturas importantes para a separação do DNA, que falaremos mais à frente. E o gap 2, o G2, que eu havia escrito no slide anterior para vocês, é a preparação para aquela divisão celular. Síntese de microtúbulos, que vão ser importantes para arrastar o DNA, que vão formar também esse fuso chamado de mitótico. Gente, é muito
muito nome, volta aqui para mim, é muita informação, eu sei disso, mas a gente vai devagarzinho, que é para poder facilitar o seu entendimento, tudo bem? Primeiro, já que na aula passada, você que está acompanhando o nosso curso completo aqui, deve ter visto aqui comigo sobre o processo de transcrição e de tradução, chegou a hora de você fechar a Santíssima Trindade, o dogma da biologia, e aprender o último dos processos, o terceiro, que se chama replicação. Esse processo, ele é, digamos assim, para citar famosos, lento, gradual e seguro. Quem pegou a referência, pegou. Assista a aula de história. Esse processo é fundamental ser dessa forma para que não haja nenhum erro durante o seu procedimento. Porque fazer replicação do DNA significa duplicar o material genético, significa fazer ele ficar dobrado. E a gente vai precisar de enzimas, de proteínas especiais, é bem complexo e eu quero que você acompanhe com calma comigo. Vamos lá? Olha aqui no slide. Primeiro, vamos nos familiarizar com esse desenho que acabou de aparecer para você aí. Bom, o que eu estou marcando de vermelho nesse momento é um desoxirribonucleotídeo. Aqui eu vou marcar outro desoxirribonucleotídeo, tudo bem? Poderia marcar todos, mas não farei isso para não perder muito tempo. Estou marcando apenas alguns aqui para você ver. Observe você que isso que eu acabei de marcar é uma fita de DNA. Vou apagar e vou mostrar para você que aqui embaixo nós temos a extremidade 3' logo lá em cima teremos a extremidade 5', como falamos na nossa aula mais cedo, na nossa aula anterior a essa. Observe que essa linha, essa fita de DNA que eu fiz, ela está pintada com uma seta vermelha. Tá vendo aqui atrás? Uma seta vermelha. É porque ela estava pareada com uma outra fita, né, que também era dessa cor, e dessa forma elas formavam uma fita dupla. Bom, volta aqui para mim rapidinho. O que acontece é o seguinte, o DNA ele é uma fita dupla, uma aqui e a outra no sentido oposto que fica pareada a ela. Quando há a necessidade da duplicação do material genético, essas duas fitas elas se abrirão. Elas serão separadas. Tem uma enzima que faz isso, chama-se DNA helicase. Uma enzima que rompe as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio no meio da fita de DNA e dessa forma o DNA se abrirá. Ao se abrir, outras enzimas conseguirão se conectar a esse DNA e deslizarão em sentidos opostos. E ao deslizar, elas colocarão desoxirribonucleotídeos pareados a esses que já existem, só que na parte de dentro, criando novas fitas de DNA. A coisa é muito simples, tá? É como se você tivesse dois barbantinhos, separasse os dois barbantinhos e usando cada um dos dois, você constrói mais 2 barbantinhos dentro. Ora, você terá 4 barbantinhos. E aí você consegue depois separar os dois e você já tem 2 moléculas de DNA, 2 fitas duplas de DNA. Pegou a ideia? A base da ideia? Então agora a gente vai detalhar essa ideia, tudo bem? Olha aqui no slide. Aqui eu tenho a duplicação do DNA sendo detalhada, sendo mostrada para vocês. Vamos devagar aqui. Essa fita azul que está sendo mostrada aqui para você, essa fita azul, ela estava pareada com essa outra fita azul. Beleza? Nós tínhamos a fita de cima azul, sentido 3', 5'. Se eu pegar aqui, ó, você pode ver que vai dar nela, ó. Cheguei nela, tá vendo? Deixa eu apagar aqui para não ficar marcado. E a fita de baixo, azul, ela era sentido 5'. Logo, a outra extremidade dela é 3'. Volta para mim. Para você que não pegou a aula anterior, veja lá depois. As fitas são antiparalelas. Enquanto uma está numa posição, a outra tem que estar na outra para que as bases nitrogenadas fiquem voltadas para o centro e haja a ligação de hidrogênio. Tudo bem? Volta para o slide. Aqui nós temos a DNA helicase sendo mostrada. Eu vou circular para você. A DNA helicase é essa enzima. Olha aí, olha o que ela está fazendo. Olha o que ela fez, olha o que ela fez. Ela vai... Incorporei o Galvão Bueno aqui, né? Ela vai arrebentar as ligações de hidrogênio, abrir a molécula de DNA como se fosse um zíper. Saca zíper? Fecheclé, para quem
é français. Então, vai abrir o DNA e vai permitir que outras duas enzimas, também muito importantes, que eu estou marcando de preto aqui para você, ó, essa daqui, parece ter uma mãozinha, né, segurando o DNA, essa daqui, e também essa outra que está aqui, que são as DNAs polimerases. Elas irão trabalhar para conseguir fazer o início lá, ou começar a fazer um material genético. Então, volta aqui para mim. Quando a fita de DNA se abre, a DNA polimerase pode se ligar, deslizar sobre essa fita de DNA, sempre no sentido 5' 3', por isso que enquanto uma está indo para um lado, a outra estará indo para o outro, e irá fazer com que aconteça a incorporação de novos desoxirribonucleotídeos, construindo uma nova fita, usando aquela que ela está segurando como molde. Por isso que vai ser igual. O que está sendo construído na fita de cima, pareado com ela, é exatamente aquilo que se encontra na fita de baixo. E aí a gente tem, então, dessa forma, uma construção de duas moléculas totalmente iguais, o que tem que ser mesmo, já que eu quero fazer uma divisão celular com a construção de células iguais. Para quem é específica, alguns detalhes. Vamos lá para os detalhes aqui no esquema. Essa que você está vendo que eu estou pintando aqui agora, verdinha, ela se chama RNA primase. RNA primase. Aqui está escrito só primase. O que ela faz ou qual é a função dela? Volta aqui para mim. Ela constrói um primer. Gostaram do inglês? De um primer, que é uma molécula iniciadora da replicação. Na hora que o DNA se abre, ela primeiro chega, se liga no DNA e constrói um pedacinho, de novo, um pedacinho de RNA. Ele é um indicador para aquela DNA polimerase se ligar e continuar o procedimento. Então é importante que tenha essa RNA primase fazendo esse primeiro contato com o DNA para indicar para a DNA polimerase onde ela deve se ligar. Deixa eu ajudar vocês aqui com a nomenclatura. Polimerizar, esse verbo, significa construir. Então, DNA polimerase é a enzima que constrói DNA, beleza? RNA polimerase, que a gente falou na aula de transcrição, é a enzima que constrói RNA. Deu para entender? Então tem essa nomenclatura assim que fica bem mais fácil de você entender o processo quando entende a nomenclatura. Bom, queridos, tem uma curiosidade, na verdade uma parte do processo que é importante que você saiba. Olha aqui no slide, rapidinho. Na fita de cima, nessa fita azul de cima que está aqui, nós tivemos a construção de um primer, olha aqui, ó, circulei ele, que é o pedacinho verde, e depois essa DNA polimerase que está aqui, ó, danadinha, ela se ligou e foi embora nesse sentido que você está vendo, 5', 3', construindo uma fita vermelha de DNA novo que está pareada com aquela fita azul. Observa que a DNA helicase, que é essa marronzinha, que eu estou pintando de novo, ela também está indo para o lado direito da sua tela, ela também está fazendo esse caminho, abrindo o DNA. Então, volta aqui. A DNA polimerase de cima, ela está indo a favor da helicase. Enquanto a helicase vai abrindo o caminho no DNA, a DNA polimerase dessa fita de cima do meu desenho vai junto. Isso é bom, porque ela vai numa pegada só, construindo material genético numa pegada só. Na de baixo a coisa é diferente. Quer ver? Olha só aqui para o slide. No slide, a gente percebe que essa DNA polimerase aqui, a de baixo, ela está indo para o lado esquerdo, porque ela tem que seguir o sentido 5', 3'. Mas o zíper está sendo aberto para o lado direito, repito, para cá, ó. Isso é um problema, porque essa DNA polimerase que está aqui, ela vai encontrar em algum momento uma região de DNA que ainda estará fechado desse jeito aqui. Ainda estará fechado, porque o DNA ele é aberto em várias origens diferentes, origens da replicação. Quando essa DNA polimerase chegar, DNA polimerase aqui, ó, chegar nesse ponto, que o DNA se encontra fechado ainda, nesse ponto aqui, ela vai simplesmente se desligar. Olha para mim. Desliga e vai embora.
Aí a gente vai ter que esperar uma outra DNA helicase que está mais atrás vir abrindo para que uma nova RNA primase construa um primer e que uma nova DNA polimerase construa outro fragmento de DNA. Então a fita de baixo, no meu desenho de baixo, ela é chamada de fita descontínua ou fita lagging. E a de cima, chamada de fita leading ou fita contínua. Isso gera os fragmentos na parte de baixo de DNA, chamados de fragmentos de Okazaki. Esses fragmentos precisam ser unidos depois que acaba esse processo. E a união desses fragmentos é feita por uma outra DNA polimerase. Na verdade, uma chamada DNA ligase, que acaba ligando esses fragmentos de Okazaki. Só depois que a fita dupla de cima e a fita dupla de baixo está completa é que a gente chega nessa que eu estou mostrando para vocês aqui agora no slide. Nessa que está aqui no slide, a gente tem uma amostra de uma fita que era feita, né, com apenas fita azul, que eu estou marcando para você aqui. E depois da replicação, depois do processo de multiplicação, olha o que aconteceu. A fita azul se abriu e aí a gente teve a formação dessa fita vermelha, que tá, gente, não é colorida assim, né? Tudo bem. É essa fita vermelha que está aqui só para ser pareada com aquela fita azul inicial. Você perceba que depois que acontece a replicação, cada molécula nova, né, essa daqui ó, que eu chamei de 1 e essa que eu chamei de 2, ela manterá uma fita, no caso aqui azul, da molécula original. Uma fita da molécula original. Isso chamamos de replicação semiconservativa. Ou seja, uma replicação, volta para mim, que conserva sempre uma fita da molécula mãe, que conserva sempre uma fita de DNA daquela molécula que foi iniciado o procedimento. Sempre será assim. Abre, monta uma fita nova e as duas que são formadas conservam uma fita da molécula mãe. Beleza? Muito legal. Um abraço aí para todo mundo que está no chat agora. Lembrando a vocês que estão aqui acompanhando que qualquer dúvida que vocês queiram tirar com a gente, vocês podem mandar pergunta no fórum, ainda mais se vocês já tiverem adquirido o pacote desse curso. Isso vai ser super interessante para que a gente mantenha contato e eu possa tirar mais dúvidas de vocês. Tudo bem? Vamos lá para a continuação. Então, gente, aqui eu tenho para vocês uma amostra de como é o material genético depois que ele está duplicado. Você com certeza já viu esse desenho, essa imagem, talvez no jornal, sei lá, na televisão. Isso que você está vendo aí no slide agora é um cromossomo. Isso que está aqui na foto é um cromossomo. É exatamente essa fase que está aqui sendo circulada de vermelho. Observa que ele tem duas estruturas, né? É uma estrutura aqui, ó, tá vendo? Desse jeito aqui, olha aí. Bacana. E uma outra estrutura que está aqui do lado. É porque cada uma dessa que eu acabei de marcar representa justamente uma dupla fita de DNA. Ó, aqui eu tenho uma fita original, que seria aquela azul que a gente fez. Aqui eu tenho a outra fita original, que seria aquela azul que a gente viu. Tudo bem? E aí a gente fez de vermelho, né? Então aqui seria a fita vermelha que foi formada a partir do processo de replicação. Então aqui, ó, deixa eu apagar esse daqui, olha aí que legal. Você tem exatamente o material genético duplicado, organizado dessa forma. Como ele está duplicado, a gente vai chamar de cromátides irmãs essas duas duplas fitas que se encontram, nesse caso aqui do quadro, totalmente enroladas. E no meio, no local onde elas têm uma conexão, existe um complexo proteico que prende as duas. Esse complexo proteico é chamado de centrômero. Centrômero, tudo bem? Então volta aqui para mim, tem algumas coisas importantes para você saber. Quando o material genético se encontra solto no citoplasma, na fase de G1, a gente tem várias moléculas de DNA soltas, espalhadas e desorganizadas. Essas moléculas, elas estão
de uma forma que elas podem ser transcritas, elas podem ser traduzidas e nós temos a célula trabalhando, vivendo muito bem, obrigado. A gente chama, falamos isso quando eu estudei com vocês núcleo interfásico, de cromatina. Esse aglomerado de histonas, que são proteínas especiais que enrolam o DNA, mais o DNA propriamente dito, mais aquele nucleoplasma, nós temos ali a cromatina. A cromatina, ela começará a se duplicar na fase S, como eu acabei de mostrar para vocês. Depois que acaba a fase S, o que nós temos é exatamente, ou são exatamente, duplas fitas ligadas ao centrômero no meio. E aí nós temos uma cromatina cheia de moléculas de DNA, um pouco mais condensadas e duplicadas. Conforme avancemos na mitose, e a gente vai ver isso nas próximas partes, nas próximas aulas, acontece uma espiralização, um enrolamento do material genético que faz com que ele fique menor e mais resistente. Eu gosto muito de usar nesse momento o exemplo de fio de telefone antigo, telefone fixo. O fio do telefone fixo, ele já é enrolado, não é isso? Se você pegar ele e enrolar mais ainda, você vai diminuir o tamanho dele e vai deixar ele mais duro, mais resistente, sim ou não? Exatamente, sim. Então, esse material genético que a gente está vendo, ele também passará por esse processo. A gente só vai chamar de cromossomo quando ele estiver totalmente enrolado, não conseguir mais transcrever e traduzir proteínas, justamente porque ele não está mais acessível por estar totalmente enrolado, e isso só vai acontecer lá no meio da mitose. Na fase G1, não está ainda no formato de cromossomo. Na fase S, não está ainda na fase de cromossomo. São apenas moléculas de DNA com um certo grau de espiralização que estão se duplicando, na fase S. Na fase G2, continua. Nas fases iniciais da mitose, que veremos na próxima aula, ele vai estar se iniciando a espiralização. E aí, no meio, lá na metáfase, a gente já tem o cromossomo totalmente espiralizado. Beleza? Dito isso, eu quero aqui fazer um esquema com vocês. Eu quero aqui fazer um pacto para que a gente possa entender como é que funciona isso. Nós sempre contaremos o número de cromossomos através do número de centrômeros. Tudo bem? Olha para mim, olha aqui para o slide. Nesse desenho grandão que tem aqui, quantos cromossomos eu tenho aqui? Ora, se eu tenho um centrômero, você deve me responder, Feitosa, um cromossomo. Tudo bem? Um cromossomo só. Desse jeito aqui. Nesse desenho que está aqui, que eu estou circulando de preto, quantos cromossomos eu tenho? Ora, se eu tenho um centrômero só, eu tenho um cromossomo também. Fechou, estamos combinados. Se acontecer a separação de cromátides irmãs e se cada uma tiver com o seu centrômero, que é o caso daqui, eu perguntaria a vocês, gente, quantos cromossomos eu tenho aqui embaixo? Vocês vão me dizer, Feitosa, eu tenho 2. Ué, mas que doideira é essa? Que bruxaria é essa? Tinha 1, virou 2? É porque o centrômero rompeu no meio. E aí tem um centrômero em cada agora, tá bom? Não vamos dizer que é meio centrômero, vamos dizer que é um inteiro. E aí eu tenho 2 cromossomos. Volta para mim. Só assim é possível a gente explicar e você entender como que uma célula que tem 46 moléculas de DNA consegue se dividir e gerar 2 com 46. Que bruxaria da matemática é essa? Ela tem 46, ela duplica seus cromossomos, forma 92 cromátides irmãs, pegou? Porque está coladinho, separa em alguma fase que a gente vai ver lá na frente, e aí quando separa, a gente chama de cromossomo. Aí vai ter 46 cromossomos de um lado, 46 cromossomos de outro. A espécie humana faz mitose desse jeito. Então, o ciclo celular, ele passa por esse processo. Que eu acabei de comentar com vocês, de divisão, de multiplicação celular. É muito doido, né? O professor de biologia fala divisão e fala multiplicação. Vamos devagar. De multiplicação celular, através da multiplicação do material genético e depois da divisão desse material genético, e vai respeitar esse processo que você está vendo no seu slide agora, na sua tela agora. A quantidade de DNA por célula, ela vai ser modificada, vai ser alterada através desse
dessa amostra de gráfico que você vê aí. Se você considerar que a quantidade de DNA numa célula na sua fase G1 pode ser chamada de X, tá? No caso da espécie humana, seriam 46 cromossomos, beleza? Nós temos um aumento, olha aqui a seta, um aumento indo para 2x na fase S. Faz todo sentido. Se eu acabei de falar para você nessa aula que na fase S acontece a duplicação do material genético, então é de se esperar mesmo que vá para 2x, tudo bem? Alcançando 2x, a célula entra na fase de G2, o gap 2. E aí acontecerá tudo aquilo que vimos em 2 slides anteriores. Então, nesse caso, nós teremos exatamente o processo de duplicação de organelas, duplicação do nucleolo, e aí a gente tem a manutenção desse quantitativo de material genético. Esse gráfico é importante, hein? Esse gráfico, para quem tem prova amanhã, que beleza. Estou vendo aqui uma galera pintando no chat, não estou falando nada aí. E aí, nós temos a chegada da mitose. Nesse ponto que está sendo marcado ali, nós temos a fase M, que seria a mitose. Durante a mitose, meus queridos, a quantidade de DNA continuará a mesma, até que chega num ponto em que ela cai. E cai pela metade, voltando para onde se encontrava no início. Ou seja, nós temos a célula voltando para a quantidade X. Desse jeito, a gente volta para o início e aqui temos um novo G1. Vou pegar minha caneta preta aqui, um novo G1 surgindo. Volta para mim. O que acontece? A célula, ela estava no G1, passou na fase S, foi na fase G2, fez a mitose, que nós veremos na próxima aula, e aí, logo em alguma dessas fases da mitose, dá um spoiler aqui, vai, na telófase, ela divide o material genético pela metade e separa o seu citoplasma. Então ela dá origem a duas, por isso que o gráfico cai, volta para o início, mas aqui no gráfico não está sendo mostrado. Mas nós teremos a mesma quantidade de células, só que agora em 2 células. E aí essas 2 células serão menores do que a primeira e nós teremos o início, então, de um novo ciclo celular naquela célula. O ciclo celular, ele pode ser estimulado a entrar na fase S, como a gente falou, se a célula atingir a massa crítica dela. Massa crítica é a massa que uma célula pode alcançar em que ela não consegue mais manter as relações fisiológicas com o meio. Ela ficou tão grande, tão gorda, que a superfície de contato dela é menor do que ela necessitava ou do que ela necessita para suprir a demanda do volume interno. Então ela divide-se justamente para formar 2 menores e para poder continuar funcionando perfeitamente. Tudo bem até aí? Então, por isso que eu comecei a aula perguntando para você. Lembra daquele ciclo celular, ou melhor, daquele ciclo que a sua professora contava de que uma pessoa, de que um ser vivo nasce, cresce, se reproduz, envelhece, morre? Então, a célula, nesse momento, ela está se reproduzindo. Ela nasceu, ela cresceu, se desenvolveu, ela se reproduziu, porque uma viraram 2, e agora, depois, ela pode morrer, ou ainda, essas 2 podem crescer e também continuar esse processo. Na aula de histologia eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas as células elas têm um prazo de validade. Existe uma marcação genética no nosso material genético que faz ou que mostra exatamente quantas mitoses uma célula pode ter. Quando você chega no máximo, ela para de se dividir e você vai ter que viver com aquela célula que está ali. A gente espera que essa marcação genética seja bem grande, bem antiga, para que você possa viver muito tempo. Mas pessoas que morrem muito cedo, porque os seus órgãos perecem muito cedo, eles estragam muito cedo, pode ser porque essa marcação genética, os telômeros dos cromossomos, sejam curtos demais e ela tende a viver menos mesmo. Tudo bem? Então, queridos, seguinte, a gente vai, nesse momento, terminar a aula de ciclo celular e em 5 segundinhos a gente já está voltando com a aula de mitose. Então você que está acompanhando aqui posteriormente no Estratégia Concursos, no seu concurso, fique com Deus e até a próxima. Até mais.